Meu povo e minha pova, muito boa tarde. Nós estamos aqui no programa Conexão 31, aqui na Rede Minas. Programa que acontece todos os sábados às 14 horas. E muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa. E vamos falar de futebol, né? Vamos falar muito futebol, vamos fazer muita resenha, né? Essa semana que teve aí, né, o campeonato intercontinental, o Flamengo, tivemos as semifinais da Copa do Brasil, que tá muito quente, e muitas notícias também, né, cara, pipocando aí no cenário de Minas Gerais, o Atlético com algumas demissões, o Cruzeiro perdendo o jogo, o primeiro jogo para o Corinthians na Copa do Brasil na semifinal, e amanhã tem o jogo de volta. Então tem muita coisa pra gente falar. Então chega chegando, né? E vamos falar de futebol. Eu, Diego de Leon, vou estar à frente desse programa e não vou fazer esse programa sozinho. Tô aqui com os meus companheiros, as minhas companheiras. Boa tarde, Jaina. Muito boa tarde, De Leon. Boa tarde, Hugo, meu companheiro aqui nos comentários. Boa tarde para você de casa que está nos acompanhando. Mais uma vez é uma grande honra estar aqui com vocês. Bora fazer muita resenha e falar de futebol aqui. Boa tarde, Hugo. Hugo, eu não tô bom com você não, tá? Mas boa tarde, tá? Boa tarde, gente. Boa tarde, De Leon. Boa tarde, Jaine. E o pessoal que nos assiste aí de casa. Hoje vamos falar muito de futebol, muitas zebras, demissões no Galo. Vamos pra cima. É do jeito que a gente gosta. É isso aí, galera. E para começar a nossa resenha aqui, né, cara? Assim, teve o campeonato intercontinental, né, que iniciou essa semana, com o Flamengo sendo o representante do futebol brasileiro. E já, assim, no primeiro jogo do Flamengo, o Flamengo começou perdendo de 1-0 para o Cruz Azul, mas houve uma virada lá, né? Com dois gols de um jogador bastante conhecido de Minas Gerais, né, Jaine? Pois é, né? A Arrascaeta continua dando nome e sobrenome, entregando uma grande atuação lá no Flamengo, e foi muito importante, né, para a vitória do time e para a classificação para a próxima fase, onde enfrenta o Pirâmides, se eu não me engano, que é do Egito. Inclusive o jogo é hoje. O jogo é hoje, cara. E aí, eu tem saudade do Arrascaeta? Não, na verdade, nunca tive muito afeto pelo Arrascaeta, não. Contra o Galo sempre foi Carrasco, é Carrasco até hoje. Mas, enfim, o Arrascaeta é um jogador brilhante, né, gente? Como na semana passada a gente havia dito aqui, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro aí, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador do Flamengo. Então, assim, o cara é diferenciado, a gente sabe disso, né? É isso aí. Enquanto a técnica aqui deu uma melhorada aqui no meu microfone aqui, é isso aí, cara. E já saindo do Flamengo, vamos falar também do segundo jogo, né? Da segunda semifinal entre Vasco e Fluminense, né? Eu acompanhei um pouquinho desse jogo entre Vasco e Fluminense. Achei, assim, um nível de qualidade acima do jogo de Corinthians e de Cruzeiro. Não sei qual a opinião de vocês. E houve uma virada também, né? Assim como no jogo do Flamengo, o Flamengo virou para cima do Cruz Azul. O Vasco virou para cima do Fluminense, que começou vencendo e com um gol, né, de uma joia, né, que é o Ryan. Cara, eu acho que o Ryan, junto com o Alan do Palmeiras, eu acho que é os dois nomes agora que o futebol brasileiro vai produzir aí e vai certamente chegar na seleção brasileira, com outros que já estão, né? E aí ele fez um gol e preparou a jogada para o segundo gol, que foi o gol do Verratti. Vocês chegaram a ver os melhores lances, os gols? Eu acompanhei um pouco do jogo, não acompanhei o jogo todo, mas, assim, o Vasco mostrou uma atuação que eu, sinceramente, não esperava. Eu tinha muita expectativa, talvez uma expectativa muito ruim em relação ao Vasco. Tava muito irregular, né, o Vasco, né, nos últimos jogos do Brasileiro, né? O Vasco oscila muito, né, como em qualquer campeonato o time acaba oscilando ou não, mas o Vasco ele tem um nível de oscilação um pouco maior. E o Vasco teve uma atuação que eu, sinceramente, não esperava que acontecesse. Eu achava que o Fluminense se sairia muito bem, sairia vitorioso dessa partida para poder jogar a partida de volta com muita tranquilidade, mas o Vasco me surpreendeu totalmente, assim, dominando a partida, tendo uma atuação excelente e caso na próxima fase, no próximo jogo se classifique, eu acho que, considerando essa última atuação, pode ser um adversário em potencial e que seja difícil, inclusive, de bater. E você, o que você achou da atuação do Vasco, esse time do Diniz, né? O Diniz é o seguinte, cara, ou é muito bom ou é muito ruim, né, cara? O Diniz, ele não consegue ser um meio termo, né, cara?
Exatamente. Fernando Diniz passou pelo Fluminense, teve uma ótima passagem pelo Fluminense, campeão da Libertadores, inclusive. Passou pelo Cruzeiro, não teve uma passagem tão legal assim. Agora se encontra no Vasco. Na minha opinião, tá? É um bom treinador, sim, e tem 100%, né, de culpa, se é que a gente pode falar assim, nesse jogo do Vasco, nessa virada do Vasco. O porquê que eu tô falando isso, gente? Porque o Fernando Diniz, assim que ele chegou, o Vasco pretendia vender o Ryan e pretendia vender ele por merreca, tá? Por pouco dinheiro, assim falam lá no Rio. Pretendiam vender o Ryan e tudo mais. Fernando Diniz chegou na entrevista e disse o seguinte: não vamos vender porque pode ser uma das maiores vendas da história do Vasco lá na frente. E chegou, o menino vestiu a camisa do Vasco, pegou o protagonismo para ele, fez o gol e iniciou a jogada do segundo, que culminou no gol da virada do Verratti pro Vasco. Então, assim, Fernando Diniz faz um bom trabalho no Vasco, tomou 5-0 pro Galo no Brasileirão na última partida, mas estava com o time reserva, jogou com um a menos grande parte do jogo. Então, assim, é de se inspirar nessa atuação do Vasco e podem esperar que se o Vasco passar para a final, não vai ser fácil, como muitos dizem aí. Inclusive, olha pra você ver como o time do Fernando Diniz oscila bastante. Ele tomou 5 do Atlético e 3 do Juventude. Cara, e Juventude ele perdeu em casa. Sim, sim. E interessante essa questão que você falou do Ryan, que o Ryan, ele é o artilheiro do Vasco na era Diniz. São 20 gols, cara, na temporada. É coisa demais, né? Assim, a gente tá falando de um Caio Jorge, que é artilheiro com 26 gols no ano. O Ryan tem 20 gols, cara. E justamente após a chegada do Diniz, né? Então, eu acho que realmente foi uma virada muito importante. E outro detalhe sobre o contrato, né? Renovaram ontem, né? Renovaram até 28, se eu não me engano. Assim que eles estavam com a ideia de vender, porque o Vasco precisava de dinheiro, porque sim. Tava assim, afogado, né? Antes de chegar um dinheirinho da Leila lá, chegou um dinheirinho da Leila lá, né? A Leila fez um chequinho lá da Crefisa lá pra eles lá, pra desafogar. Renovaram até 2026 pra esperar o desempenho dele no Brasileiro. E agora com esse desempenho maravilhoso, renovaram até 2028, colocaram a multa 80 milhões de euros. Vale, Hugo? Ah, cara, é complicado, 80 milhões eu não sei, né? Pode ser que os times lá de fora gostam de negociar e tudo mais, e vale ressaltar, né? Uma curiosidade, a maior venda da história do Vasco é de um jogador de 18 milhões de euros. O pessoal pretende vender o Ryan por mais ou menos 35 a 40 milhões de euros. Então, assim, é muita grana, né? 80 eu não sei se algum time vai querer pagar, mas 35, 40 milhões eu não acho impossível, não. Eu acho uma pedida justa, tá? Assim, 30, 35, daí pra cima, que eu também acho que é a pedida que o Cruzeiro também tá querendo o Caio Jorge, né, Jaime? Sim, pra abrir conversas a partir dos 30, né? Mas assim, depende do jogador ter o interesse também e de quem vai pedir esses 30 aí pra chegar poder... a 29 vai não? Não. Bem negociadinho? Eu acho... Na catira vai não? For, tipo assim... Real Top Madrid. clubes europeus. E se o Zenit quiser fazer uma catirinha no Gerson? Ele aumenta a proposta, né? Aumenta a proposta. Tem que pôr mais dinheiro nisso aí. Zenit que inclusive fez uma proposta pelo Jonathan Jesus, né? Não, o Zenit... 51 milhões. Tá querendo... Você já reparou que o Zenit tem uma insistência com o Cruzeiro, né? Ele queria Era Matheus Pereira, Caio Jorge, Jonathan Jesus. Tem uma insistência, né? Ô, Zenit! Vem aqui. Por favor. Vem aqui, Zenit. Vem aqui. Tem um cara aqui em BH, você não quer levar ele, não? Ali, ó. Pode levar pra você. Atleticano, pode levar. Leva. Gal doido. Não, ninguém quer aqui, não. Pode ir, pode levar. Mas continuando aqui, né, galera? Aqui na nossa resenha, né, cara? Lembrando que todo sábado, gente, todo sábado, Conexão 31, às 14 horas, nós aqui sempre tem um convidado e fazer aquela resenha bem leve, descontraída, aquela conexão, aquela resenha que você sabe que aqui sempre tem, né? Cadê aqui, galera, a pauta? Nós vamos falar aqui agora. Cara, nós vamos falar dele agora, Hugo. Agora, Hugo, nós vamos falar dele. Do grandioso? Nós vamos falar, maior? Nós vamos falar dele agora, Hugo. Maior de todos? Não, aquele clube que tá mandando todo mundo embora. Ah, não, tá fazendo certo, né? A barca tá passando, né? O pessoal tá entrando na barca. Graças a Deus, né? Já tá na hora. E tem uns a mais aí pra levar, tá? Sério? Tem uns aí do elenco, inclusive. Tem? Pode levar. Pode levar uns aí. A informação é o seguinte, né, cara? Essa semana, na segunda-feira, o Atlético anunciou a saída do Vitor, né, como diretor de futebol. E também tivemos a confirmação também da saída de Éder Aleixo,
que era auxiliar fixo da comissão técnica. Teve o Daniel Cerqueira, né, que também é auxiliar. Carlos Alberto, supervisor do departamento de futebol desde 99. E Gustavo Nicolini, coordenador de análise de desempenho. Ou seja, Hugo, vários setores, análise de desempenho, auxiliares, coordenadores, sempre ligados ao futebol, Sim. demitido. Ou seja, o ano não foi bom, né, Hugo? Ah, cara, eu acho que, assim, o ano do Galo pode não ter sido um dos melhores, ou o melhor que a gente esperava. A gente sempre, quando entra um ano, a gente espera algo de melhor do nosso time, né? Que seja campeão, que monte um time competitivo e tudo mais. E não foi, infelizmente, o que aconteceu nesse ano do Galo. Tem muita gente que já precisava ir embora, já tava fazendo, né? Já tava ali fazendo hora extra ali, não precisava. Igual, a gente gosta muito do Éder Aleixo, mas já tava na hora de ir embora. O Vitor, infelizmente, porque é muito complicado, né? Você tirar o Rodrigo Caetano, o melhor de todos, e colocar o Vitor, que infelizmente não tem tanta experiência assim, apesar da vontade, apesar de ser atleticano, é ídolo do Galo, jamais vai deixar de ser Mas ídolo. falta só experiência ou o Vitor não tem perfil? Qual que é a sua opinião? Não é o perfil para diretor, porque tem que ter perfil, Hugo, para ser diretor. Cara, sim, eu concordo de certa forma que sim, tem que ter perfil, e eu acho que em alguns momentos faltava sim o perfil pro Vitor, sabe? Aquele cara mais pulso firme, aquele cara que, né, é muito complicado falar porque é ídolo do Galo, a gente não gosta de entrar nesse aspecto não, mas a gente também não pode ser omisso, né? Infelizmente faltou um pouco de perfil pro Vitor, acho que faltou experiência também, acho que juntou tudo ali e foi embora. Mas assim, vai deixar saudade aí no Galo, são 14 anos de clube, querendo ou não, e tudo mais, mas infelizmente pro cargo que ele ocupava, não deu certo. E aí, Jaine, é que pelo que a gente vê aqui, ó, Éder Aleixo, desde 2018. Carlos Alberto, desde 1999. Eram funcionários antigos. Será que o Atlético vem com uma reformulação até mesmo de mentalidade, criar um perfil mais vencedor que talvez não estava enxergando ali dentro? Eu acredito que possa ser, assim, uma das respostas pro que a gente está vendo acontecer. Porque eu não sou torcedora atleticana, mas a gente acompanha, né? A gente vê que tem certas críticas que a torcida faz a pessoas que não é o elenco, mas são críticas a pessoas ligadas ao elenco que atuam no dia a dia. Então pode ser que o Sampaoli, em 2026, ele montando um elenco que é a cara dele, ele queira que a própria diretoria do Atlético traga outras pessoas que são ligadas ao elenco e que podem ter uma visão diferente daquelas que já estavam lá há mais tempo. Uma visão nova, que tragam experiências diferentes e modos também de aplicar técnicas diferentes para o time crescer e ser vitorioso. Porque às vezes acaba também acomodando também, né? Eu tô achando lindo, cara. Eu tô achando lindo. Tá uma bagunça, tá uma zona mesmo. E querendo ou não, Hugo, e a gente falou de saídas no departamento de futebol. Fora de campo. Coordenador, supervisor. Mas e dentro do campo, Hugo? Tá satisfeito com o elenco? Eu acho que é esse elenco aí mesmo. Você acha que o Sampaoli tá satisfeito com os nomes que tem? Ou vem contratação, ou vai ter mais saídas? O que você pensa? Gente, eu penso o seguinte, é que todo ano todo ano entra jogador novo. Então, assim, o Galo tem sim que fazer uma certa reformulação, mas não igual todo mundo tá pensando. Vai sair 30 jogadores e vão entrar mais 30. Não é assim. O futebol, infelizmente, não funciona dessa forma. Os caras não são descartáveis. Então, assim, acontece que é um dinheiro que o Galo investiu, é o tempo que o Galo investiu na recuperação dos jogadores, igual o Júnior Santos, Lianco e o próprio Patrick que veio do Palmeiras. Eu acho muito complicado esses jogadores voltando de lesão agora, algum outro time se interessar por eles e querer levar. Então, assim, é difícil o pessoal seguir nessa linha de raciocínio assim que a gente tem, porque a gente vendo aqui de fora é tudo muito fácil, né? É só demitir tal pessoa, é só devolver tal cara, mas tem contrato para cumprir, tem dinheiro que a gente tem que pagar. Então, assim, acho que não vai sair tanto quanto a gente esperava, tanto quanto a gente quer que saia, porque tem muito bagre ali fazendo hora extra em campo, mas também acho que vão sair uns 5, 6 ali do time do Galo e vão vir novas contratações. Inclusive o Galo estava sondando, né, Gerson, o Galo sondou Claudinho e etc. Mas eu tem acho bala, que tem bala? Não. Tem dinheiro pra isso? Rubens Menin diz para não se preocupar que o investimento do ano que vem vai ser maior que esse ano. Ô, Hugo, mas ele já falou esse ano que o elenco era bom, que o time era bom, que era vencedor, que ia. E olha o que aconteceu.
Sério, vão acreditar de novo nessa falácia? Cara, mas assim, pegar por alto assim e falar que não deu certo e que não investiu é fácil. Agora vamos pegar fatos. 180 milhões investidos em futebol esse ano não é pouco dinheiro. Eu acho que investiram mal, né? Investiram. Então, tipo assim, investiram errado, foi na direção errada. Teve gasto de dinheiro, mas na direção errada. Exatamente. Investiram num Júnior Santos que não rendeu nada na temporada, um jogador mais velho, que o próprio departamento de futebol o próprio departamento médico do Galo reprovou, tá? Reprovou a compra do Júnior Santos, mas eles falaram, não, eu quero o Júnior Santos, e veio pro Galo. Infelizmente, ficou só no departamento médico. Quando entrava o torcedor, o próprio torcedor que estava no estádio via que não rendia o tanto que a gente esperava, mas enfim, aí comprou Biel, aí trouxe o Gabriel Menino do Palmeiras. Então, tipo assim, foi um investimento mais errado do que é falta dele mesmo. Investiram mal. E aí, só pra te devolver, cara, e aí prestando atenção no que você falou, né? Houve investimento, mas um investimento na direção errada. Sabe quem que o Atlético demitiu? E às vezes nós não prestamos atenção aqui? Gustavo Nicolini, coordenador da análise de desempenho. O que é a análise de desempenho? É aquele responsável por pegar, às vezes, uma possível contratação e mostrar e provar que os números são bons e que justifica o investimento naquele jogador, né? Então, você está falando o seguinte, várias contratações erradas. Então, talvez essa demissão tenha muito a ver com isso aí, né? Talvez a gente consiga justificar a demissão de muitos aí, olhando essa parte que a gente disse agora. É muito complicado você contratar um jogador esperando que ele vai render. Você tem, por exemplo, o Júnior Santos, o próprio que foi contratado. Aí você tem ele que foi demitido. Você olha e fala, poxa, de quem que é o filho feio, né? Filho feio não tem pai. É aquela famosa frase que todo mundo diz. Filho feio não tem pai. Então, dessa vez, foi muito complicado. Essa contratação do Júnior Santos, do Biel e tudo mais, levar a culpa por ela, né? E não vão ser os donos do clube que investem dinheiro, né? Alguém tem que se responsabilizar. Eu também concordo com você. E então é isso, né? Sobre o Atlético. Você queria falar mais alguma coisa? Teve até uma questão essa semana aí, né, cara, acho que foi qual canal que falou sobre a fala do Menin? O canal Fala Galo. Fala Galo, os créditos dele. Ô, produção, coloca aí pra gente aí. O Fala Galo falou sobre o Rubens Menin. Algo que eu até disse aqui hoje, né? Uma das coisas que o Rubens Menin disse é que esse ano não precisem se preocupar, ano que vem, no caso, né? 2026, não se preocupem, pois os investimentos serão maiores do que de 2025 em contratações. Porém, também disse que o Galo não vai falir e pode colocar na conta dele, porque a dívida é dele. Ou seja, se depender do Rubens Menin, o Galo não quebra. Dinheiro não falta. O homem já disse, já lançou as palavras, né? Meu Deus. É isso mesmo, Jaine? Acho que falta vontade de aplicar dinheiro, né? Que medo que é esse do time quebrar, ô Jaine? Falir. Às vezes acontece, né? Vai que. Mas é aquela questão. Ele tem o dinheiro, ok, mas ele tem que ter também a peita de falar assim, não, eu vou colocar o dinheiro. Não, e foi o que ele disse. E investir do que aquilo que você estava falando, investir com qualidade naquilo que vai ser bom pro time. Porque não adianta nada também ele colocar um aporte gigantesco lá e você não tem rendimento nenhum de quem vier. Cara, assim, visão de empreendedor, cara, empreendedor não coloca dinheiro onde não vai ter retorno. Não adianta. Tá? Sim, mas eu acho que ele espera um retorno do time do Galo no ano que vem. Eu acho que ele tem boas expectativas pro time que ele quer montar no ano que vem. E acho que esse ano também tinham boas expectativas. Ele não colocou a cara dele à tapa para falar algo que ele não achava que não ia dar certo, né? Mas assim, eu acho que ano que vem, isso é um achismo, tá, gente? É um achismo. Vão investir, não falaram quando, não deram datas, mas disseram que vão investir no Galo, que vão pagar parte das dívidas, que vão investir mais do que investiram esse ano, e tomara que invistam certo, né? Se investirem nos jogadores certos aí, eu acho que vale a pena. Vale mais a pena você gastar 20 milhões no Gerson ou no Claudinho do que você gastar 5, 10, 15 em Patrick, o Júnior Santos e o Gabriel Menino. Eu tô adorando, cara. Ô, Menin, eu tô adorando. Que continue pegando fogo. É isso mesmo, galera. Galera, lembrando que esse programa é o Conexão 31, que acontece todos os sábados, às 14 horas, aqui na Rede Minas. Então, todo sábado você tem um encontro marcado comigo, Diego de Leon, Jaine e o Hugo, pra gente debater
os assuntos da semana no futebol mineiro e do Brasil. E continuando aqui na nossa pauta, essa semana teve o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Cara, uma coisa que a gente, né, fiz a cobertura direto do Mineirão, estava lá comentando o jogo e assim, a expectativa do estádio inteiro, da imprensa, todo mundo estava trabalhando, da torcida, era que o Cruzeiro fizesse o que ele fez o ano inteiro, né? Que o Cruzeiro fizesse o que ele fez o ano inteiro e que ele vencesse o Corinthians de uma forma mais leve, mais tranquila. Poderia até ser um placar mínimo, mas que controlasse, que dominasse o adversário, como normalmente o Cruzeiro faz dentro do Mineirão. Mas a verdade é que houve um apagão no Mineirão, quarta-feira. Houve um apagão. O Cruzeiro simplesmente, Jaine, ele não jogou. Hugo, o Cruzeiro não jogou, cara. Eu já sabia. E aí, tanto quem trabalha e quem foi pra torcer, voltou assim, assustado, porque o Cruzeiro fez a sua pior partida no ano, logo no jogo mais importante do ano. Jaine, o que você achou? Eu vou falar aqui uma coisa, mas assim, é sobre esse primeiro jogo. Eu não, por favor, torcedores, não levem isso como Para uma amanhã, coisa né? negativa para amanhã. E nem pro futuro, não vai levar pro futuro. Não leve pro coração. Enquanto eu fui pro estádio do jogo, fiquei lá, não fiquei até o final do jogo, porque, sinceramente, eu senti uma tristeza muito grande assistindo aquela partida. E durante o jogo todo me via aquela frase: o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. O Cruzeiro foi como favorito para ganhar do Corinthians, já sair do Mineirão com o resultado ganho e só segurar lá na Neoquímica, mas não foi o que a gente viu. Eu, sinceramente, ouvi isso de muitos torcedores que, inclusive, estavam na arquibancada comigo, que foi: eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo identificar que Cruzeiro é esse, porque não é o meu Cruzeiro. Não é o Cruzeiro que jogou muito bem o Campeonato Brasileiro, se classificou em terceiro lugar, vai jogar Libertadores ano que vem, não é. Foram 2 derrotas apenas no Mineirão, do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro. Foi pro Santos e Ceará. Sim, e o que você viu no jogo de quarta-feira foi uma coisa que ninguém esperava. O torcedor foi, a torcida cantou, a torcida fez festa, mas chegou um momento em que, falando da minha experiência, eu como torcedora, que estava lá acompanhando, a gente olhou para o campo, a gente perdeu a força de conseguir cantar pelo choque. Sim. Pelo puro e simples choque de não entender que Cruzeiro era aquele, o que estava acontecendo, por que o time estava tão assustado enfrentando o Corinthians. E o Corinthians se aproveitou disso. Sim. E foi pra cima. E falando sobre isso aí, pra mim, um dos motivos da derrota do Cruzeiro passa muito pelo jogo coletivo. Na verdade, o Cruzeiro, esse Cruzeiro que todos nós nos apaixonamos, né? Esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, esse Cruzeiro de 2025, ele é bom coletivamente. O jogo coletivo do Cruzeiro fez o Cruzeiro chegar em terceiro no Brasileiro, lutar ali até as últimas 3, 4 rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Foi o jogo coletivo. Por mais que você tenha o Caio Jorge numa excelente fase, o Matheus Pereira numa excelente fase, Fabrício Bruno, Lucas Romero, que inclusive foram bola de prata no final do campeonato, pelos seus números e desempenho, mas o Cruzeiro chegou onde chegou, passou essa confiança pelo jogo coletivo. E quarta-feira o Cruzeiro fez um péssimo jogo coletivo. Todo mundo jogou mal. Ponto. E principalmente essas peças que faziam a diferença no Brasileiro. Com certeza. Inclusive, vou conferir a informação, mas parece que em questão de observando o jogo coletivo, a questão de troca de passe, o Cruzeiro acerta pouquíssimos passes, se não me engano, 4 que foram realmente precisos durante todo o jogo. E pelo resto, você vê o time assim, correndo de um lado para o outro, completamente confuso. Sim. E o Corinthians se aproveitando daquilo e fazendo um jogo assim: vamos matar aqui, a gente vai chegar na Neoquímica, a gente não precisa nem se preocupar de fazer 1-0. A gente pode empatar que a gente tá indo embora. O Corinthians chegou até 21 minutos, Jaime. Sim. Fez o gol. Depois do gol, o Corinthians jogou o jogo de mata-mata. Qual que é o jogo de mata-mata? Segurar o resultado. Fez cera, sentou, né? Sentou literalmente no campo, todos os jogadores fazendo cera, que eu acho que é o jogo de mata-mata. Aí, nossa, você vai criticar. Cara, se fosse meu time, eu estaria feliz. Meu time tá ganhando de 1-0?
Tá fazendo cera? Ok. O que você achou do jogo de quarta-feira? Você achou bom, né, Hugo? Não, eu queria falar que eu avisei, né? Primeiramente, eu gostaria de falar que 1-0, eu fui criticado aqui e eu acertei o placar, só não acertei quem ia fazer o gol. Até quem deu assistência eu acertei. Mas assim, cara, é muito complicado, né? Porque, tipo assim, não é o Corinthians que todo mundo esperava, ou, não é o Corinthians, perdão. Não é o Cruzeiro que todo mundo esperava, que viu o ano inteiro jogando. Todo mundo achou que o Cruzeiro ia engolir o Corinthians ali dentro do Mineirão. Todo mundo achou que o Cruzeiro ia amassar Caio Jorge, Matheus Pereira. O Matheus Pereira tem até um lance que eu tava comentando aqui no off com o pessoal aqui, que ele pega a bola de frente pro gol, assim, recebe uma bola, pega ela de frente pro gol, tá quase só ele e o goleiro, ele tá dentro da área e ele não faz o gol. Então, assim, em jogo de mata-mata, chutou mascado. Em jogo de mata-mata, gente, o craque do time não pode perder esse gol. Matheus Pereira, se não é o craque, porque o Caio Jorge é o melhor da temporada, é o segundo craque do Cruzeiro hoje. Então, assim, um craque não pode perder esse chute, não pode perder esse gol de dentro da área. Então, assim, acho eu que o Cruzeiro não fez o melhor jogo da sua temporada, inclusive pode ter sido até o pior jogo do Cruzeiro no ano, mas, assim, já é de se esperar do time do Dorival Júnior toda essa eficiência. Vamos concordar. O time do Dorival Júnior é diferenciado, principalmente em Copa do Brasil. Ô, Jair, você acha que a torcida teve alguma influência no campo, no jogo, no resultado final? O que você acha? Eu vi muita gente falando nas redes sociais, inclusive eu postei um corte hoje na minha rede social falando sobre isso. Pois é, eu vi muita gente falar que a torcida foi culpada. Eu não concordo que a torcida foi culpada. A torcida entrou fazendo uma grande festa. Quem acompanhou o jogo viu. A torcida cantou, vibrou. Mas é aquilo que eu falei antes. A torcida entrou em choque e perdeu a força de continuar cantando porque ela não conseguia reconhecer o time jogando. E ela não conseguiu ter forças para empurrar para frente. Tanto que eu vi muita gente, inclusive até crianças, chorando muito por terem entendido o que estava acontecendo. Entendi. Ô, Jaine, você vai voltar e vai continuar falando disso aí, que a gente tem que ir para o intervalo agora. Então, galera, fica aí, tá? Um minutinho, nós vamos ali, vai no banheiro, toma uma água e volta já já, porque Conexão 31, meu amigo, é aquilo tudo, tá? Aquela resenha, aquele futebol e voltamos já já. Um minuto. Foi? Assustei, velho. Toma água aí, galera. Eu assustei com esse break, mas tá bom, foi embora. Eu acabei de mutar ele agora. Ei, vocês estão me ouvindo normal? Ei, som, teste. Eu tô de boa hoje. Eu tô mais tranquilo que semana passada. Ou eu vou voltar falando do. É. Que aí depois a gente vai falar das ausências. Tem que falar da lesão do Vidalba. Eu acho que esse assunto, inclusive, vai ser muito bom. Muito bom. Prioridade do Corinthians. Não sei porque eu tô nervoso. Não tô falando, meu filho. Fiquem quietos nesse intervalo e memoriza. Já falei que a gente fica tenso, a gente quer falar mais. Ô Diogo, nós vamos voltar agora falando do lance do gol, tá? A sua câmera de corte, os 3 da tela, é essa de baixo. Que água, gente? A sua principal é essa. Então, câmera cheia, essa câmera. Câmera cortada, essa aqui. Eu tô olhando só pra essa aí, velho. Eu tô olhando reto. Quando tiver os 3, você olha pra essa aqui. Entendi. 30 segundos. Aqui, eu vou fazer um corte igual de monte que eu posso parar aqui pra mostrar melhor. É. Respira. Voltamos, galera, com Conexão 31 aqui na Rede Minas. Lembrando que todos os sábados nós temos um encontro marcado e você é o nosso convidado. E aqui, galera, ó. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver. Maria porque... joga vôlei? porque... Não, Mas começou aqui, a jogar vôlei aqui, agora? ó. Não, é porque aqui, ó.
Tá podendo fazer aqui, ó. Você domina aqui. E aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Domina. Domina. E aqui. E faz o gol, pô. E tá valendo, Jaine. Mas você sabe, é porque Aqui, ó. provavelmente É vôlei. É multiesportista, né? É vôlei agora, sabe por quê? O Memphis tá jogando vôlei agora. Eu não sabia que o Corinthians tinha montado um time de vôlei, você Eu acredita? não sabia, não. O Corinthians agora. Curioso. O Corinthians agora tem um time de vôlei agora. Vocês acreditam, gente? Ô, produção, coloca o lance do gol aí, cara. Assim, é um negócio tão. É tão bizarro, cara. Que assim. Ah, mas ninguém no estádio viu. Concordo. Eu fui dormir pensando que foi um gol de um lance normal. A torcida também foi dormir pensando que era um gol normal. Todos os comentários, todas as pessoas que estavam ali trabalhando, e a gente acorda com uma imagem dessa. Cadê a imagem, ô, produção? Coloca pra nós aí a imagem do gol. Ali começa o início da jogada, né? Agora ó, o Memphis vai receber ali, vai virar pro Carrijo do lado de cá, ó. Não, ali é o Bidon. O Bidon vai. Olha o lance aí, galera. E ali, Jaina, ali, ó. Nada. E esse gol de manchete? Nada. Gol normal. Meu Deus. Manchete, Nada. que Tá gol no chorando vôlei. já? Uma hora dessa? É manchete, Nada. igual no vôlei. Golaço. Gol de craque. Craque. Gol. Produção, Gente. coloca o corte pequenininho agora. Golaço. Coloca Gol a de câmera craque isso aí. aproximada, que é esse que é interessante. Não, Maria não pode perder, não. Sempre Cara, assim, Olha bem esse lance. E essa mãozinha ali? IA. Inteligência artificial, isso aí. E essa mãozinha escorregadia? e aí, gente, assim, beleza, eu acabei de falar, nós, meros mortais, não ter visto, ok. Agora, o VAR, eles estão, gente, qual que é, ó, contratamos uma empresa que vai ficar aqui, ó, são não sei quantas câmeras, aí pode parar, lance em câmera lenta, acelera, coloca a lupa, só pra revisar todos os lances importantes. Cara, é o gol. Tem que revisar, tem que ver de todos os ângulos, tem que parar a tela, tem que... Cara, não retorna o jogo não retoma não, espera, vamos ver o lance. Cara, o VAR não pode passar um erro desse. E outra coisa, como é que pode, que essa imagem aí, inclusive, qual que é o nome do profissional que fez essa imagem? Nós colocamos aqui na pauta? Nossa, eu não vou lembrar o nome dele. Cara, a gente até conversou. Daqui a pouco nós vamos dar os créditos ao profissional filmmaker que fez essa imagem. Inclusive, ele... Achei. Achou? Cristiano Sevieri. Isso. Ele é um filmmaker, ele estava ali atrás, né? E ele é lá de São Paulo, cara. Ele não é daqui de Minas. Eu acho que ele é até corintiano, na verdade. É, exatamente. Então, não pode ele ter uma imagem dessa e a empresa dona dos direitos de imagem ou a empresa que é dona do produto, né, a Copa do Brasil, não ter uma câmera com a qualidade e com a visão que esse cara teve ali, cara. E eu não sei se você chegou a ver que divulgaram depois tanto o áudio do VAR quanto as imagens que o VAR estava vendo dentro da salinha. E as imagens da salinha, cada corte que eles mostram para o VAR olhar, você tem uma percepção diferente, mas a falta de qualidade da câmera faz o lance ser inconclusivo. E aí você vê um cara que ele é filmmaker, ele pega esse ângulo... Amador, né? Ele exatamente. É amador. E nesse ângulo da câmera, com a qualidade que ele tem, é muito claro a mão do Depay escorando a bola. Meu Deus. E tá vendo aqui, ó, aquele ali é uma câmera, ó. Tá vendo aqui é uma câmera? E ela pega de baixo pra cima. Ela não é imagem conclusiva, porque na hora que acontece, o Cássio está à frente. Exatamente. Então não consegue visualizar. A câmera dele tá um pouco acima da que tá ali, que é a câmera do VAR. Eu achei um absurdo, cara. Achei um absurdo. Talvez seja um dos piores erros do VAR desde quando estabeleceram o VAR. Que são muitos até hoje, né? Porque o VAR acumula erros sequenciais em múltiplas partidas de vários times. Sim. E, assim, uma opinião minha, sempre favorecendo o eixo Rio-São Paulo. Sim. Por exemplo, aquele lance Palmeiras e São Paulo esse ano. Aquele pênalti que não deram. Cara, mas ali deu pra ver. Ali a câmera viu. Ali eu achei um erro gravíssimo. Só que um erro, os caras vendo a imagem. Agora, essa aqui, eu achei o pior erro
do VAR desde quando foi instituído. Qual que é a sua opinião? Não faz muita diferença a sua opinião, não, tá? Ninguém tá muito bom com você, não, tá? Não, mas eu acho que independente de tudo, o VAR tem certa parcela de culpa nisso, mas se você não tem uma imagem, não tem como se você falar se foi ou se não foi, né? Ah, entendi. Então, Não tem corpo, não tem crime, né? Entendi. Não tem mas corpo, não tem crime. É assim, né? Se você for olhar por esse lado... Então agora é assim, não tem corpo, não tem crime. Então vamos, então. Então não tem imagem. Mas então, se você for olhar por esse lado, ele não tinha esse ângulo. Ele não Você mesmo disse, essa câmera que eles têm atrás do gol é inconclusiva, infelizmente, porque o Cássio está na frente na hora. Claro, um amadorismo total de quem organiza. O VAR pode ter errado? Talvez. Mas se o VAR não tem... a imagem tá lá, errou. Sim, sim. Mas se o VAR não tem essa imagem, entenda o que eu quero dizer. Se o VAR não tem essa imagem, não tem como ele falar que foi mão. As outras imagens que ele tem não são imagens conclusivas. Como que ele vai falar que desviou na mão com que certeza? Ou então então o VAR tá mal preparado. Nossa, Não, organiza está. Não tem equipamento. Isso. Não tem qualidade, não tem Isso. tecnologia. Sim. Pô, os caras não sabem se posicionar. Esses caras, eles têm que saber, cara, a câmera aqui, ela vai pegar só esse ângulo. Sim. Eu tenho que colocar uma outra aqui, eu tenho que colocar uma outra aqui. Eu tenho que cobrir os pontos cegos. Tem que Sim. antecipar. Tem que antecipar. Mas você concorda comigo que a culpa é de quem organiza? Porque o VAR tá lá pra analisar, eles já erram por si só. Eles já erram sozinhos. E já favorecem o eixo Rio-São Paulo, como já foi dito aqui. Infelizmente, Flamengo, Corinthians são os maiores beneficiados disso aí de toda a história, com ou sem VAR. Agora, se você já não tem uma imagem tão conclusiva assim, você já favorece o erro dos caras, porque os caras são ruins. Os árbitros não são bons, nem os de campo e nem os de vídeo. Então, se você não dá o equipamento, a ferramenta certa para eles trabalharem, a culpa é de quem organiza, não só do VAR. E aí você coloca em conjunto com a péssima questão do VAR, dessa falta de capacitação, para dizer o mínimo, a atuação do Daronco, né? Sim, horrível. Que já é um árbitro Péssimo. criticado por todo mundo e que fez mais um jogo de arbitragem muito ruim. Eu não vejo só erro, tá? Eu vejo, cara, você, por livre, espontânea vontade, colocar um Daronco pra apitar um jogo assim. Você já sabe as características do Daronco. É um juiz mais pesado e ele gosta que o jogo corra no ritmo dele e não no ritmo do jogo. Os atletas não conseguem impor um ritmo. É o Daronco que fica segurando o jogo. Olha pra você ver. O outro jogo da semifinal. O segundo gol. O Ryan, ele dribla 3 jogadores, sofre a falta, levanta e imediatamente ele para a bola e dá sequência no jogo. E o juiz segue o lance e na sequência sai o gol. Se é o Daronco, na postura que o Daronco tem, ele ia falar pro Ryan, espera, volta. O Daronco fez isso várias vezes no jogo de quarta-feira. E aí ele atrapalha o time que quer urgência, que tá atrás do placar. Cara, eu não gosto do Daronco e eu acho que colocar ele num jogo dessa magnitude, essa pressão, sabe que vai ser um jogo correria, né? Vai estar todo mundo desesperado. E aí coloca o cara, pra mim isso aí eu acho que há já uma intenção. Deixa o Daronco que o resto ele faz. Não, e ele já foi, assim, categorizado, acho que até por uma pesquisa oficial, como o pior árbitro do Brasil. Eu lembro que acho que foi ano passado que saiu essa pesquisa. E a gente continua vendo atuações muito ruins dele, e você colocar ele pra apitar um jogo desse, é completamente absurdo. Como prêmio ele ganha isso, né, cara? Isso é muito complicado. E aí, né, gente, depois de tudo isso que aconteceu, né, cara, amanhã tem o jogo de volta, né? E é lá dentro, né? É pior ainda. E lá é difícil. Não, difícil. não é só difícil jogar contra o Corinthians, mas é difícil jogar Contra contra a a torcida torcida. e também contra a arbitragem. Porque se aqui já aconteceu isso, lá dentro podem esperar coisa pior, tá? E o árbitro é aquele, né, que tentou dar um cartão para Matheus Pereira sem saber quem era o jogador para quem ele tava dando cartão. Vocês lembram? Você lembra desse dia, né, Deleu? Mas assim, sendo bem sincero, mas depois desse jogo ele fez um outro jogo do Cruzeiro e nós não tivemos incidente. Não tivemos problema, tá? Vamos torcer para Sendo bem ser outra sincero. exceção. E ele é melhor que o Daronco. Ele é melhor que o Daronco. Cara, quem não é melhor que o Daronco? É né? difícil, ser mas pior que o Daronco é difícil. Exatamente. Então, cara, amanhã, jogo de volta na arena do Corinthians. O Cruzeiro vai ter que, com todos esses desafios, né? Que a gente já sabe, de VAR, de arbitragem, a falta de confiança que acabou entrando na Toca da Raposa, né? Inclusive hoje, eu tava vindo pra cá,
a torcida do Cruzeiro estava lá na Toca da Raposa, Sim. né? Lá na Toca da Raposa, dando uma força pros jogadores, né, cara? Que foi, inclusive, uma coisa que o Jardim falou na Sim. coletiva, né? Que Sim. ele achou que a torcida teria ido na Toca no primeiro jogo para motivar os jogadores. A torcida se mobiliza agora, mas ele também não pode julgar essa responsabilidade para a torcida, Sim, né? sim. Eu concordo com ele, mas eu acho que isso não justifica aquele apagão de quarta-feira. De modo nenhum. Não tem justificativa. Não justifica. E falando um pouco também do Leonardo Jardim, o Hugo e Jaine. Cara, você acha que o discurso do Jardim nos últimos meses, né, de que a meta era a vaga na Libertadores, e esse esvaziamento nesses últimos 30 dias, você acha que pode ter tirado aquele ímpeto desse elenco e os jogadores do Cruzeiro têm entrado, tipo assim, daquela forma que entrou quarta-feira? Você acha que tem esse poder, cara, a fala do treinador? Cara, sim e não, né, ao mesmo tempo. Eu acho que tudo depende mais de como... Entre o status do time em uma final e uma semifinal, por exemplo. Você pega o Cruzeiro e o Corinthians, de 100 pessoas, se 60 pessoas falar que o Corinthians ia passar do Cruzeiro, é loucura, ninguém ia acreditar, gente. Se uma pessoa fala, 60 é muito, se uma pessoa fala, o Corinthians vai passar porque o Corinthians é favorito. O Corinthians não era favorito, eu acho que foi a forma que o Cruzeiro chegou ali, como o time favorito, como o de melhor campanha no Brasileirão, de melhor campanha da Copa do Brasil aí, o Caio Jorge em alto nível, Matheus Pereira, o Cássio tá lá, isso tudo pesa. Eu acho que foi mais a forma que o Cruzeiro chegou, a forma que o pessoal colocou o Cruzeiro. Eu acho que um time chegar numa semifinal, numa final, ou seja, de mata-mata, é muito complicado ele chegar dessa forma que o Cruzeiro chegou, né? Favorito, e aí os jogadores, querendo ou não, Entrou de salto. Isso, entrou de salto alto e tomou pro Corinthians, e bem feito, eu falei, né? O time do Dorival não é bobo, o Dorival não é idiota, e a gente falou aqui no programa passado, Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro, vai sair dos pés de um desses três, são os que têm o poder de decisão, e os dois resolveram, né? O cruzamento do Carrilho, uma cabeçada do Yuri Alberto pra trás, Memphis Depay de mão, gol. E você falando do Dorival é importante, né? Nas últimas 3 Copas do Brasil, ele chegou em 2 finais. Ele é um técnico copeiro, né? E ele manjou muito, assim. Ele foi inteligente. Ele prestou bastante atenção ao esquema tático do Cruzeiro, que se repete em praticamente todo jogo, e fez algo que ninguém esperava. Entrou de uma maneira tática que ele falou assim, eu já sei onde é que eu tenho que ir, eu já sei o que eu tenho que fazer, porque eu vou ganhar de vocês. E ele se aproveita disso junto com a postura do time em campo. Na verdade, a falta de postura, né, do time em campo. Porque o time não entrou pra jogar aquele dia. Foi meia dúzia ali de gato pingado que entrou em campo, mas ninguém ali é do time do Cruzeiro. Pelo menos não do Cruzeiro que a gente viu o campeonato todo. Mas eu acho também que é difícil, né? Um time se manter em 50 jogos no ano, com certeza. da mesma forma. O calendário é horrível, ano que vem também vai ser apertado, a gente vai ver. Cruzeiro vai jogar, inclusive, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então, assim, vamos supor que chegue nas finais de tudo. 70 jogos no ano. Gente, ninguém consegue jogar de maneira 100% os 70 jogos. É como disse o Casares numa entrevista aqui. Se eu jogasse 70 jogos bem no ano, eu estava no Real Madrid. E é verdade. Os jogadores vão oscilar. O problema é oscilarem em momentos que não podem oscilar, como o Cruzeiro oscilou contra o Corinthians. É o jogo mais importante, né? Ô, Jaine, e aí temos o jogo de amanhã, todas essas dificuldades, né? Arbitragem, Arena Corinthians, né? A pressão. O Corinthians já desde o primeiro minuto, ele não vai acelerar o jogo. De modo nenhum. Cara, vai ser 100% cera. O goleiro é Hugo Souza, né? Isso. Hugo Souza, cara, não vai ter urgência nenhuma, vai levar a bola lá no canto da área, já vai começar a irritar desde cedo, né? E aí o Cruzeiro tem mais 2 problemas, mais 2 desafios que o Leonardo Jardim tem para escalar o time. Ele não vai conseguir escalar os 11 ideais que ele vem escalando nos últimos meses, porque o Cruzeiro perdeu o Vidalba, né? Ô, produção, coloca o vídeo aí, no primeiro tempo ainda teve a lesão do Vidalba, né? O Fabrício Bruno, ele foi disputar uma bola com o Yuri Alberto, e ele trombou no Yuri Alberto, e o Yuri Alberto caiu na perna do Vidalba, que acabou se lesionando. E assim, foram uns minutos tensos, né? Enquanto o Vidalba ficou em campo, eu acho que por mais ou menos quase uns 8 minutos, cara, a arquibancada estava extremamente tensa
porque via que o Vidalba não tinha condição nenhuma de ficar em campo. Ele tava jogando e mancando ao mesmo tempo. Foi tenso. Não só foi tenso, mas foi muito preocupante, Cara, porque e a feio, torcida né, cara? Um lance feio, né? muito Nossa. feio, muito bruto. É, assim, o Yuri Alberto é um jogador alto e pesado. Ah, lá pra você ver, cara, como é que é feio, olha. Olha lá, velho. Meu Deus do céu, cara. E ainda me surpreendeu dele ter, assim, continuado por aqueles poucos minutos que ele ficou em campo, ainda tentando jogar e tudo. Você via que ele estava nitidamente com dificuldade, tanto que você não via ele receber muita bola. Ele ficava mais no canto, o que atrapalha ainda mais o andamento do Os time, né? jogadores em campo evitavam tocar a bola nele, para ele tentar se restabelecer. E eu acho que ele tentou o seguinte, cara, eu vou para o intervalo. Chegar no intervalo, os médicos analisam melhor, tentam fazer alguma coisa e eu não preciso sair. E eu até valorizo demais a postura do Vidalba, tá? Ele é um jogador muito raçudo. Cara, qualquer jogador brasileiro teria saído imediatamente. Não, com certeza. Eu acho, particularmente falando, que o Leonardo Jardim deveria ter realizado a substituição dele assim que ele percebeu que o Vidalba não estava conseguindo ficar dentro de campo, que ele estava mancando o tempo todo. Eu acho que volta naquela coisa que o pessoal critica muito, que o Jardim demora para mexer. Eu teria feito essa substituição um pouco antes, até porque talvez quem entrasse tivesse um pouco mais de fôlego naqueles minutos finais ali do primeiro tempo e conseguisse dar uma segurada. Não foi feito, a gente ficou com ele lá em campo, mancando, provavelmente ele estava com dor, saiu no intervalo e voltou o Jonathan Jesus. Mas eu ainda acho que foi uma mexida que demorou para acontecer. E pode agravar a lesão, né? Pode, A gente não ainda sabe o mais que aconteceu naquele é momento. lesão ligamentar, então pode ser um Sim. problema que se estenda por mais tempo, não vai ser necessário cirurgia, o próprio departamento médico do Cruzeiro informou, mas ainda assim, você gera um desgaste para o próprio jogador. Exatamente. E aí temos as opções, né? Ô, produção, coloca aí quais são as opções. Nós colocamos quais são as opções para Sim, para o lugar do Vidalba. o ligado do Vidalba? Quais são as opções? Produção, coloca aí. Ok. E aí o Leonardo Jardim, com essa dúvida, né? Vai levar com certeza, a gente só vai saber uma hora antes. O Leonardo Jardim é um cara que, assim, o Cruzeiro hoje trabalha dessa forma, não deixa nenhuma informação vazar. Mas a gente tem ali Jonathan Jesus e João Marcelo. João Marcelo. Quem que você prefere? João Marcelo ou Jonathan Jesus? Joga cara ou coroa e para ver quem vai, porque nenhum dos dois me deixa feliz, para ser bem sincero, assim. Você sente confiança em nenhum dos dois? Um pouquinho, muito pouca coisa mais no Jonathan Jesus por ter mais minutagem do que o João Marcelo. Porque como o João Marcelo passou uma boa parte do campeonato tratando da lesão que ele sofreu, ele tem menos minutagem Olha lá na e tela, menos lá. partida disputada, né? Jaine e Hugo, tá lá na tela as informações de Jonathan Jesus. Então, Copa do Brasil, o João Marcelo fez nenhuma partida, o Jonathan Jesus fez 3 partidas. E fez gol em uma delas, inclusive. Isso. Campeonato Brasileiro, o João Marcelo só voltou agora no segundo semestre, fez 4 partidas. O Jonathan Jesus fez 13 partidas, inclusive 2 como lateral direito, substituindo o William e não atuando bem, né? Gols marcados, o Jonathan Jesus tem 1 gol e 1 assistência, o João Marcelo nenhuma. Olha os minutos lá, cara, dá 4 vezes mais, cara. O Jonathan Jesus tem 4 vezes mais minutos do que o João Marcelo, né? O Jonathan Jesus 949 minutos e o João Marcelo 224 minutos. A questão é que são 949 minutos de uma atuação bem mediana dele, na grande maioria dos jogos, e por isso ele não inspira tanta confiança para o torcedor para entrar agora no lugar do Vidalba. Então eu acho que a gente vai ter problemas. Espero muito que eu esteja errada, que ele faça uma ótima atuação em campo, porque provavelmente é ele que vai entrar. Eu vi até algumas especulações hoje de canais que cobrem especificamente o Cruzeiro falando que provavelmente é mais certo que seja ele, não o João Marcelo. Então espero que ele vá bem. Eu acho que ele vai de Jonathan Jesus. O Leonardo Jardim é um cara muito... Ele tem o critério dele e dificilmente ele muda. Quem que você acha que vai? Jonathan Jesus ou João Marcelo? Eu acho que é o seguinte, vocês têm mais informações do Cruzeiro nesse aspecto que eu. Acho que ele pode sim ir de Jonathan Jesus. Eu, por todos os jogos que eu assisti, não me agrado nada do jogador Jonathan Jesus. Acho que é um jogador bem mediano, bem abaixo. E tem uma proposta de 51 milhões do Zenit, hein? O Zenit tá louco, então. Porque eu não acho bom jogador nem aqui, nem em lugar. E o Cruzeiro querendo negociar, querendo mais. Horrível. Mas assim, pelo que eu vi do João Marcelo, Hugo aqui, ó. Se eu fosse o treinador,
eu colocaria João Marcelo. Acho um jogadoraço, sempre que esteve em campo antes da lesão, era um bom jogador. Em certo momento, era o melhor, né, na posição. Então, assim, eu iria de João Marcelo, apesar de estar voltando de lesão. Eu também iria de João Marcelo, eu iria de Jonathan Jesus por causa da minutagem, mas não porque eu acho ele esse jogador todo. E eu acho que o Leonardo Jardim vai de Jonathan Jesus pelo critério que ele tem utilizado em 2025 no Cruzeiro. E pra piorar, né, já tem essa questão aí, né, já tem essa questão de Jonathan Jesus, do João Marcelo. Cara, o Cruzeiro perdeu o Lucas Romero, terceiro cartão amarelo. Cara, e que amarelo o Daronco deu no Lucas Romero, cara. Mais uma, né, da coletânea de péssimas arbitragens dele. Exatamente. Então o Lucas Romero também vai ser desfalque e vai ser um problema também que Leonardo Jardim tem para resolver. E eu acho que esse problema é pior do que o do João Marcelo e o do Jonathan Jesus. As opções também não são felizes. Eu acho Não fala esse nome, não. Coloca aí, ô, produção, coloca aí na tela aí quais são as opções para Leonardo Jardim escalar no lugar de Lucas Romero amanhã na partida na Neoquímica. Quais são as opções? E aí, né, tem essas três opções, aí muita gente fala, pô, mas o Murilo Hickman e o Rian Guilherme. Eu não acho que ele vai colocar esses meninos amanhã na fogueira. Eu também acho que não. Ele não vai. É critério do... Cara, se ele fizer isso, ele vai me surpreender. E se ele colocasse o Rian Guilherme, cara, eu ia achar muito legal. Muito legal. E se desse errado, eu não iria criticar ele, porque ele iria fazer algo fora da caixinha. Fora do tradicional. Mas eu não acho que ele vai fazer. Então nós nem relacionamos. Eu acho que ele vai desses três aí, tá? Eu acho que ele vai colocar o Wallace. E aí a gente vai ter que ajoelhar e rezar. Pra ver o que acontece. E ali, Jaina, ó, Eduardo fez 7 partidas na Copa do Brasil, 29 no Brasileirão, são 4 gols marcados e nenhuma assistência. 1.203 minutos jogados. O Eduardo é, depois do Gabigol, o reserva mais constante. O Gabigol seria o 12º jogador, o Eduardo é o 13º jogador. Em minutagem, em participação. E aí depois tem Matheus Henrique também, assim como João Marcelo, passou o ano inteiro, cara, lesionado. Foram 2 lesões importantes. Então ele tem 4 partidas disputadas na Copa do Brasil, 17 no Brasileiro, nenhum gol, nenhuma assistência, 777 minutos jogados. E a terceira opção, o Wallace. 2 partidas na Copa do Brasil, 17 no Brasileiro, nenhum gol, nenhuma assistência. Olha pra você ver, o Matheus Henrique ficou o ano inteiro lesionado, 2 lesões. O Wallace disponível o ano inteiro. O Matheus Henrique quem tem mais minutagem do que o Wallace. E tá todo mundo com medo dele colocar o Wallace amanhã. Cara, eu acho que ele vai colocar o Wallace. Eu tô torcendo pra que não, mas eu acho que vai. Eu acho que ele vai colocar o E Wallace. aí, é o que eu comentei, inclusive, na semana passada, que quando eu vejo o nome do Wallace na escalação, me preocupa. Te dá frio na espinha, Jair? Me dá calafrio, me Meu dá Deus. vontade de sair correndo às vezes. E eu acho que se ele colocar o Wallace amanhã, existe uma chance da gente ter problemas. Da minha perspectiva. Meu Deus. Não sei o que ele vai fazer. Eu ainda acho que ele vai jogar a moedinha pra cima e falar, cara ou coroa, vamos escolher quem vai. Quem você acha, o Hugo? Vou com vocês. Também acho que deve colocar o Wallace. Apesar de que, se fosse eu, colocaria o Matheus Henrique. O Eduardo, acho que é uma proposta diferente. Mas entra muito bem, tá? Eduardo entra muito bem, pelo que eu vejo. Ele é um bom jogador. Ele dá um ritmo legal pro jogo quando ele entra. A questão ali é que quem vai estar em campo? O Lucas Silva. Cara, o Lucas Silva e o Eduardo, ele matou o time. Todas as vezes que ele colocou isso, deu errado. 2 jogadores lentos. O Matheus Henrique, cara, a proposta do Matheus Henrique não é primeiro volante, cara. O Matheus Henrique, ele sai muito, então vai ficar desprotegido. Aí muita gente falou, coloca o Christian. Eu acho que o Christian também é a mesma característica do Matheus Henrique. É aquele cara que rouba e já sai em disparada pra levar a bola pro último terço. Então fica desprotegido. De todos ali, o único que guarda mesmo a função de primeiro volante. Mas ele joga mal. Eu não tô entrando na qualidade do jogo. O cara que consegue ficar à frente da zaga e se posicionar como primeiro volante é o Wallace. Todos os outros ali não conseguem ficar ali à frente. E aí, você vai sobrecarregar o Lucas Silva e vai prejudicar todo o resto do time. Vamos torcer pra dar certo, né?
Vamos se rezar. se ele pegar a bola ali, se ficar só pra desarmar e tocar de lado, tá bom, hein? A questão é se ele consegue fazer isso bem, né? Porque a torcida do Cruzeiro não confia muito nele, não. É igual nós dissemos no programa passado. Lá onde ele jogava, lá na Itália, o cara era o cara. E quem sabe agora é o momento dele. Quem sabe agora é o momento dele se maior mostrar. ladrão de bolas. Exatamente. O maior ladrão de bolas da Europa. Agora ele só corre, mas tudo bem. Vamos torcer, né? Pra estrela voltar a brilhar. Cara, Vamos não. Cara, vamos torcer. Que problemão, hein, cara? Aí você vai com... Então nós estamos falando aí que o Cruzeiro vai com Cássio, na direita, William, zagueiro pela direita, Fabrício Bruno, pela esquerda, Jonathan Jesus. Kaique, lateral esquerdo, à frente da zaga, o Wallace e Lucas Silva. Aberto pela direita, Christian, aberto pela esquerda, Arroio. Por dentro, Matheus Pereira e à frente, Caio Jorge. É um bom time. E é bom lembrar um bom uma time. coisa também. Caio Jorge e o William também estão pendurados, tá? Também estão pendurados. Pode ser problema e a gente também não sabe quem entra no lugar. Exatamente. E o William pior ainda, né, cara? Que não tem reserva. O Fagner tem aquela questão que o Cruzeiro não pagou, né, a multa ao Corinthians para o Fagner estar disponível, que ainda é jogador do Corinthians. O Cauã Moraes, que seria um reserva, já jogou pelo Atlético Paranaense, não pode atuar. Então, cara, tipo assim, chegou no momento mais importante do ano, né? Porque abrimos mão da Sul-Americana, abrimos mão, de certa forma, de brigar pelo título brasileiro. E aí nós falamos, a Copa do Brasil, e o Cruzeiro chega no momento mais importante e com problemas, galera. Né? Então, cara, amanhã é pegar com Deus que esse time entre dentro de campo e represente e venha com a vitória e com a classificação, né, galera? E chegando agora ao nosso final, tá? Chegando ao nosso final aqui, quero agradecer ao Hugo, agradecer a Jaine, né? Agradecer você de casa aí que ficou com a gente até aqui. E sábado que vem, nesse mesmo horário, às 14 horas, aqui na Rede Minas. E eu quero agradecer também os meus parceiros, a Implantar Telecom, a Stop Ball, a Freebom, né? Que tá sempre aqui com a gente. Mandar um abraço para todos vocês aí. E amanhã, galera, ó, é coração na ponta da chuteira e Cruzeiro cabuloso na cabeça. Beleza? Um abraço, um bom final de semana para todos vocês. Seja o que Deus quiser. Cara, o Diogo falando assim é igual, eu lembro Fórmula 1. Foi, gente. Boxe. Mano, cara, foi leve hoje, velho. Mano.